Wellington, boa noite, bem-vindo ao Conexão Angola. Boa noite, Ivan Falcão, boa noite a você assistindo ao Conexão Angola, é um prazer estar aqui de volta. Muito bem, Wellington Calazans, vamos então olhar nesta edição assuntos ligados ao golpe de Estado no Níger. Vamos também passar pela incontornável tensão entre a Rússia e a Ucrânia, que já é um habitual aqui no nosso programa. E também vamos olhar para a 43ª Cimeira da SADC, que Luanda acolhe. Nas breves considerações, lá mais para o final do nosso encontro, vamos falar das questões de Moçambique e Quênia, África do Sul e também assuntos ligados com a última semana nos Estados Unidos da América. Começando, como já fiz menção há instantes, sobre este golpe de Estado no Níger, que já dura algum tempo e com este impasse que ainda não leva a qualquer conclusão relativamente à paz. A junta formou um novo governo composto por 20 ministros esta última semana. Vamos começar por aí. Que sinal pode ser deste novo governo formado com 20 ministros? Wellington. Ivan, temos que falar primeiro que nenhum golpe de Estado deve ser visto com bons olhos, não é? Mas é preciso que o que está acontecendo no Níger seja visto com essa análise geopolítica para que possamos entender que não é um problema exclusivo do Níger. Sim. Vamos levar em consideração que o Níger é um dos países mais pobres do mundo, mas que fornece cerca de 40% do urânio para a indústria nuclear francesa. Poucas pessoas, até mesmo dentro do continente africano, falavam sobre o Níger e sobre todo este potencial energético até muito pouco tempo. Com os recentes eventos, este país da África Ocidental se revelou de fundamental importância nos interesses estratégicos de vários players globais. Do ponto de vista da política interna do Níger, o que posso falar como um mero observador distante é que o modelo de democracia sem povo, ou democracia por decreto da França, não contemplava os anseios de todo o povo nigerino. Daí, o explícito apoio popular do golpe de Estado, que produziu como resultados imediatos, a partir do dia 27 de julho, a destituição do presidente Mohamed Bazoum, anunciada pelos militares da Guarda Presidencial, o fechamento das fronteiras do Estado, a introdução do toque de recolher, a suspensão de todas as instituições do país e a proibição de qualquer atividade dos partidos políticos. E por terem ciência da importância estratégica para a crise energética que este evento produziria, especialmente na França e outros países europeus, foi feita uma advertência pelos líderes do golpe contra tentativas de intervenção militar estrangeira. Ora, Ivan, agora anunciar que 20 ministros serão nomeados é um sinal de que o avanço da CEDEAO não será consumado como até mesmo chegou a ser anunciado ao longo desta semana. A CEDEAO, que é a Comunidade Econômica dos Países da África Ocidental, e que estranhamente defende interesses dos países ocidentais que não são do continente africano, perdeu a capacidade de se apresentar como um bloco moderador de conflitos na região. Essa denúncia, inclusive, eu já fiz há 2 anos aqui mesmo, no Conexão Angola, quando testemunhei presencialmente, a partir da Guiné-Bissau, o vergonhoso papel que a CEDEAO cumpria na região, especialmente na proteção de títeres dos franceses. Os Estados Unidos da América fingem querer uma solução pacífica, mas sabem que a falência energética da Europa pode salvar a economia norte-americana, pois o orgulho cego e burro dos europeus, disfarçado de empatia aos ucranianos, impede que o gás barato da Rússia abasteça a parte ocidental da Europa. O que eu realmente temo, Ivan, é que muitos países africanos mergulhem numa sequência de guerras internas, perdendo um momento histórico de autoafirmação, tirando, inclusive, proveito de uma guerra entre potências que está acontecendo no leste da Europa. Nunca é demais lembrar que, em oposição à própria CEDEAO
estão Mali, Burkina Faso e Guiné, que consideram que a África está se libertando dos ditames ocidentais e do roubo neocolonial do continente por suas antigas metrópoles. A guerra da NATO contra a Rússia na Ucrânia começa a ser espalhada num cenário de todos contra todos. É assim no Níger, onde os Estados Unidos da América estão interessados em enfraquecer as posições da Rússia no continente africano, mas também ampliar o seu domínio e a dependência energética da Europa. E já está claro que a crise no Sudão também é um apêndice deste conflito na Ucrânia. A tentativa de internacionalização da Amazônia é mais um tentáculo que o Ocidente tenta criar para salvar as economias dos países membros. Em suma, o cenário é de pré-guerra mundial, Ivan. Sobre o continente africano, em especial, esta visão de ingerência ocidental ganha força entre os povos e abre um perigoso caminho para a legitimação do que pode ser visto como golpes de ruptura versus falsas democracias. Como tenho dito, toda guerra é econômica. As agentes são totalmente comprometidas com a política e estão tão acomodadas com a defesa de um conceito generalista e inaplicável de democracia que acabam por ignorar que a liberdade, a soberania popular e territorial também são elementos que devem compor aquilo que o conceito profundo de democracia se propõe a ser. O momento é delicado e exige uma solução distante do modelo imposto visivelmente como neocolonizador. Assim, como todos sabemos que os golpes devem ser reprovados, como falei no início da minha fala, devemos saber também que democracia por decreto de uma metrópole é apenas um engodo ou um golpe continuado sem rupturas. Essa é a minha opinião, Ivan. Vou voltar a Wellington Calazans para também questionar sobre esta ação, ou seja, a comunidade internacional denuncia condições precárias na detenção do presidente deposto, Wellington. Estamos a olhar para direitos humanos, é uma questão que deve merecer bastante atenção. Sem dúvida alguma. Antes eu quero saudar a professora Egna Sidumo e também o professor Almeida Henriques, que está na sala. Eu considero que os direitos humanos são indispensáveis, independentemente da disputa política, da disputa do poder. É preciso que haja respeito e que uma disputa não veja o outro lado como um inimigo, e sim como um adversário apenas. Há uma diferença muito grande. Então, se as condições são precárias e está identificado e a denúncia está feita, é preciso que haja possibilidade de correção disso. Afinal de contas, estamos mesmo destituídos do cargo, estamos falando de uma autoridade política que teria sido até recentemente eleita pelo próprio povo. Então, Ivan, é um caso, sim, a ser levado em consideração por todas as partes. Afinal de contas, não defendemos, sob hipótese alguma, esse tipo de desrespeito às questões humanitárias e aos direitos humanos. Outra questão também que foi levantada ao longo desta semana e que também tem a ver com o direito à liberdade de expressão no Níger foi o encerramento de uma rádio que condenou o golpe no Níger, e este encerramento foi feito pela junta do Burkina Faso. Olha, eu sou um defensor das liberdades de expressão e de imprensa. Agora, quando falamos sobre o cerceamento também da imprensa francesa no Níger, temos que resgatar aqui desde Julian Assange, passando recentemente pelo bloqueio às páginas da Sputnik e de outras agências que transmitem notícias russas. Então, este tem sido um problema porque, lamentavelmente, a comunicação social perdeu a sua independência em praticamente todo o planeta e tem sido usada nesses momentos de crise como armas de propaganda de uma maneira escancarada. O jornalismo deu lugar à propaganda e o que aconteceu no Níger é apenas uma miniatura do que tem acontecido nas últimas 5 décadas com bastante profundidade e preocupação para todos nós.
Muito bem, Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, na Suécia. Vamos seguir para a tensão na Rússia e a Ucrânia. Desta feita vou para o contacto com Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, na Suécia, para abordarmos aquilo que se impõe sempre relativamente à análise que deve ser feita neste conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia, ao longo desta semana, continuou com os ataques com artilharia pesada e mísseis inteligentes. Wellington, vamos começar por aí. Com certeza que a Rússia, ao longo das últimas semanas, mudou a estratégia e já começa a ofensiva com a artilharia pesada. Ivan, sobre a guerra em especial e a estratégia russa, ela tem sido ajustada de acordo com aquilo que é prometido como doação pelos países membros da NATO, especialmente Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido e França, e que seriam ou constituiriam ameaças, né, à soberania territorial russa, a partir de eventuais armas de longo ou médio alcance. Então, é natural que a Rússia, numa ação preventiva, intensifique esses ataques. Mas, como eu tenho falado aqui, é uma guerra perdida para a Ucrânia, após 18 meses de uma guerra cada vez maior, e, como falei há pouco, com características de guerra pré-mundial. O fracasso da NATO contra a Rússia no solo ucraniano é escondido com mais guerras, conspirações e provocações em outras partes do planeta. Se a NATO, sob a liderança dos Estados Unidos da América, não consegue reconhecer o fracasso do uso da Ucrânia numa guerra por procuração contra a Rússia, se os europeus tampouco conseguem enxergar que são usados pelos Estados Unidos como meros fantoches, estamos muito, mas muito longe, Ivan, de ver um fim para tudo isso. Os interesses nefastos que sustentam um zumbi chamado Ucrânia estão limitados a impedir que os povos dos países membros da NATO acordem de uma hipnose, de uma realidade paralela e cínica de decadência construída pela imprensa, que demoniza a Rússia, mas que são incapazes de servir como modelos positivos para outras nações fora deste encantamento. A próxima Ucrânia será a Polônia, Ivan, mas não através da posse de parte do território ucraniano pelos poloneses, como tem sido vergonhosamente noticiado e normalizado. Não haverá acordo possível com a Rússia para o surgimento de uma mini-Ucrânia disfarçada de Polônia. Os acordos de Minsk nunca foram cumpridos, e isso está muito vivo no imaginário russo. A Rússia afirma que a NATO quer mais do que substituir as Nações Unidas e o Conselho de Segurança. A NATO está apegada ao já falido projeto de potência única, o que parece ser uma verdade que é inatingível. O problema, Ivan, é que os Estados Unidos da América não podem ser mais potência única quando, até mesmo dentro do solo norte-americano, os seus cidadãos estão abandonados, mergulhados em dívidas, $1 trilhão de dívida de cartão de crédito e também dependência química de diferentes drogas. Taiwan, Gabão, África Ocidental, Amazônia, toda a pressa da NATO para ampliar a tensão no planeta decorre da derrota na Ucrânia. Agora, o plano fadado ao fracasso é o avanço da Polônia. A imprensa mainstream jamais vai dizer que isso é uma invasão à Ucrânia, mas é uma rendição não anunciada, Ivan. Wellington, do outro lado da barricada, a Ucrânia concentra ataques contra alvos russos no Mar Negro, com certeza com ou sem sucesso nesta investida? Sem sucesso, só há sucesso numa guerra quando você reconquista aquilo que você perdeu dentro do seu território e quando você avança no território inimigo. Essa é a leitura de quem faz uma análise sobre guerra. Qual foi o território reconquistado pela Ucrânia? Nenhum. Qualquer 5 metros que a Ucrânia consegue ocupar, porque normalmente a Rússia já abandonou por alguma razão, é anunciado como um grande avanço, como uma grande conquista. Olha, realmente
Se diante de todo esse cenário as pessoas não perceberam que a Ucrânia já perdeu, é por isso que até mesmo a precipitada celebração da adesão da Finlândia e da possível adesão da Suécia à NATO é algo que pode significar o encerramento de qualquer via possível de resolver essa tensão através do diálogo. O desespero da NATO leva o Ocidente ao mais elevado grau de irresponsabilidade. Provocar guerras contra a Rússia e a China é um chamado à hecatombe. Esse anúncio eu tenho feito, essa advertência eu tenho feito nos meus comentários, que eu tenho responsabilidade. Estamos falando de potências nucleares. É preciso que o diálogo prevaleça, Ivan. Muito bem, Wellington Calazans. Vamos passar agora para o último tema do nosso programa, Conexão Angola. Tem a ver com a 43ª Cimeira da SADC, que Luanda vai acolher já no próximo dia 17. Os líderes da organização reúnem-se na capital angolana na próxima semana. Wellington Calazans, e o lema deste evento tem a ver com o capital humano e a industrialização sustentável. Será que a região da SADC, agora com a presidência de Angola, que assumiu a presidência rotativa da organização, terá um maior impulso para o desenvolvimento, em especial do capital humano? A oportunidade é muito, muito grande para que esses países possam aproveitar o momento e possam colocar em prática a expectativa, né, que desde a criação da SADC ela vem tentando ser consolidada. Eu vi na imprensa aqui da Europa, Ivan, muitas suspeitas sobre a importância da SADC, e muitos dizem que após 31 anos a SADC não consegue consolidar o seu propósito de fundação. Então, é aquilo que eu sempre falo, né? Esse pessoal que faz esse comentário é normalmente aquele pessoal que cobra o sucesso, mas torce contra e até trabalha contra, não é? Se formos fazer uma análise fria e realística da coisa, eu acredito que esse momento global seja interessante para a SADC, porque existem recursos, existe a mão de obra da juventude que precisa ser qualificada num processo acelerado e aproveitada e inserida no mercado de trabalho, gerando postos de trabalho, gerando qualidade de vida, porque é dessa maneira que os países membros da SADC conseguirão dar um salto, né, para o objetivo maior deste bloco. Se formos pensar em estrutura, só em infraestrutura que possa interligar os países, temos aí necessidades imediatas como gasodutos, como oleodutos, como estradas de ferro. Uhum. Tudo isso, exato. Uhum. Tudo isso, Ivan, gera emprego imediato para a mão de obra que não precisa ser tão qualificada, que é a maioria absoluta. Tudo isso movimenta a economia e dará um impulso muito grande na região. Então é preciso que esses projetos grandes sejam pensados e que os recursos existentes nos países da região possam ter um compromisso de percentual para o investimento nessas infraestruturas, gerando imediato postos de emprego para todos, com a força de trabalho em todos os países. Eu acredito muito que se a SADC conseguir criar uma unidade em torno do desenvolvimento, esse bloco terá muita importância nas próximas décadas. Eu não duvido disso, acredito mesmo no potencial, especialmente dessa região. E vamos começar então a olhar para as breves. Vou começar com Wellington Calazans. Moçambique e Quênia, os dois países acordaram uma partilha de informação sobre o terrorismo. O que acha desta medida, Wellington? Toda forma de combate ao terrorismo é bem-vinda e deve ser estimulada.
Eu, como sugestão aos países, não é, Moçambique e Quênia, eu tenho aqui uma lista de perguntas e também observações. Quem patrocina o terrorismo em Moçambique e no Quênia? Essa é a primeira pergunta que deve ser feita. Quem entrega as armas aos grupos terroristas que atuam nesses dois países? Basta olhar a marca da arma que fica fácil descobrir, hein? Uma dica. Quem oferece treinamento militar aos terroristas que praticam a barbárie em Moçambique e Quênia? Também uma outra dica. E também eu gostaria de dizer que é preciso cortar o mal pela raiz. Todos sabem as cores da roupa que cobrem os braços das mãos invisíveis. É preciso revelarmos essas cores para que essas mãos invisíveis fiquem constrangidas mundialmente. Essa é a minha sugestão, Ivan. Bem, ao seu jeito, Wellington Calazans, a deixar aí 3 questões no ar sobre quem de facto patrocina o terrorismo nestes 2 países, Moçambique e Quênia, que entraram esta última semana num acordo para a partilha de informações sobre o terrorismo. Outra breve, Wellington, e vamos ser mesmo objetivos, África do Sul, Jacob Zuma recebe o perdão especial e livra-se da prisão. Mais do que justo, um senhor de 81 anos de idade, né? E eu tenho como uma observação bastante própria que a carga sobre as acusações que foram atribuídas a Zuma, ela se deu porque ele foi um dos defensores do ingresso da África do Sul no BRICS, no bloco BRICS, e pagou caro por isso. Por isso, os deslizes que possam ter ocorrido foram potencializados por uma imprensa comprometida nessa perseguição. E eu acredito que com 81 anos de idade e bom comportamento, né, porque não poderia ser diferente, ele seja digno desse perdão que foi atribuído. Wellington, já para a última das breves, vem a partir dos Estados Unidos da América, onde a PGR nomeou um novo procurador especial para o caso que envolve o filho de Joe Biden. O que lhe oferece a dizer sobre esta nomeação? Você me oferece a dizer que, lamentavelmente, aquilo que eu falei há 3 meses aqui no programa está consolidado. A justiça norte-americana está completamente aparelhada pelo Partido Democratas. Existe uma perseguição a Donald Trump para tentar inviabilizá-lo nas eleições do próximo ano. Não tenho nenhuma simpatia por Donald Trump, é bom que fique claro isso. Numa briga entre Trump e Biden, eu torço pela briga, para que você entenda. Agora, o filho de Joe Biden é visivelmente protegido pela justiça norte-americana, o que constitui um verdadeiro absurdo, porque isso é cobrado nos outros países pelos norte-americanos, e dentro do próprio território eles fazem exatamente o contrário. É realmente vergonhoso, Ivan. Vamos também agora tentar perceber quais foram estes aspectos positivos e negativos para Wellington Calazans na última semana que findou. Eu tenho que começar pelo destaque negativo, que foi o assassinato do candidato presidencial Fernando Villavicencio no Equador após um comício, e com isso o país está sob estado de emergência por 60 dias, mas a realização das eleições está confirmada para o dia 20 deste mês, e este foi o negativo. O positivo, eu gostaria de destacar aqui a CDAO não ter ainda tomado nenhuma medida militar, apesar de ter anunciado e apesar de estar recebendo material bélico da França, e eu espero que não seja consumada essa intervenção, porque serão africanos matando africanos para defender interesses de europeus, e isso já é um filme antigo que nós conhecemos.
Muito bem, Wellington Calazans, e estes aspectos negativos e positivos desta última semana, resta-nos apenas agradecer a presença dos nossos dois convidados e também o Wellington Calazans, a partir da Suécia, em Estocolmo. Vamos agradecer uma vez mais a vossa presença e contamos tê-los no próximo sábado. Muito obrigado, boa noite a todos.